Eu vou conversar agora com a psicóloga clínica Karina Keter, aqui no telão do Fala Que Eu Discuto. Doutora, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Doutora, como lidar com essa situação, esse aumento do número de pessoas que têm tentado suicídio? Infelizmente, muitas não só têm tentado, mas têm realmente concretizado, né, tirado a própria vida. Como lidar com tudo isso? Assim, ó, primeiramente, se nós formos observar estudos científicos, o que que Uhum, nós temos hoje? Que é a principal causa, onde as pessoas têm perdido a vida em vida. uhum, As pessoas têm sido incapacitadas, por isso que perdido a vida em vida, anos de vida em vida. É a depressão, a doença que mais tem hoje causado a morte prematura das pessoas, que é a morte em si, uhum. e a morte em vida, porque as pessoas ficam incapacitadas. Antes elas tinham uma vida normal e hoje elas passam o quê? Quando elas são diagnosticadas com depressão, elas não têm uma vida normal. A maior prevalência são em mulheres no período fértil, e a faixa etária do diagnóstico da depressão das pessoas que mais têm sido atingidas é de 18 a 35 anos. Então, como lidar com toda essa situação? O que que temos observado hoje? Que embora a depressão, isso são estudos, Uhum, são dados, ela, quando nós pensamos nas doenças cardiovasculares, diabetes, há o quê? Há um programa de prevenção, porque é um programa de saúde, é um problema de saúde pública. A depressão também é um problema de saúde pública, mas não há uma prevenção para que as pessoas não venham a adoecer é, mentalmente, que é um transtorno mental. E acontece tanto em países desenvolvidos, é mundial, quanto em uhum. países o quê? Em desenvolvimento. Então, como lidar com toda essa situação? Então, é, como profissional da saúde mental, estar atento aos sinais de alerta, porque o que que nós temos, qual é a origem, qual é a causa da depressão? Não tem estudos que vão diagnosticar qual é a origem, qual é a causa da depressão. É multifatorial, ela é uma predisposição genética, mas também é a junção da predisposição genética com o ambiente, um ambiente de risco. Então, pessoas que estão em uso de substâncias, pessoas que tiveram perdas significativas, pessoas que estão passando por problemas, seja de ordem econômica, mas não necessariamente a depressão, ela só é um problema de origem econômica, pessoas financeiramente muito bem, elas vão desenvolver esse quadro da depressão, então também não dá para dizer que é só uma questão financeira. Como lidar? Então, a privação do sono, ela também envolve, a pessoa pode vir não estou dizendo que é multifatorial, mas ela também Uhum. pode vir a desencadear um quadro de depressão pela privação de sono. Então, o que é muito importante, estar atento aos sinais, um dos principais sinais é o que a pessoa ela perde a vontade de viver, ela perde o prazer pela vida. Então, é muito importante que quando a pessoa ela se identificar que ela não está mais sendo aquela pessoa que ela era antes, que ela busque ajuda profissional e que ela Uhum. também fale do problema dela, porque muitas vezes a pessoa ela se sente julgada, ela sofre calada e só vai o quê? Aumentando, agravando o problema. Aí, até aproveitando essa última fala da senhora, ainda existe muito preconceito, que nem a gente viu aqui até um dos comentários no Instagram do Fala Que Eu Discuto, que o pastor Anderson leu, que muitos ainda falam, é frescura, ainda tem muito preconceito, as pessoas ainda passam por isso também dentro da própria casa, no ambiente que convive. Sim, inclusive, clinicamente é desafiador tratar a depressão. Por quê? Não tem um exame ali que vai diagnosticar e que vai dizer a pessoa estar com a depressão. Então, não é como um corte que vê Uhum, sangrando e você visivelmente vê o quê? Que aquela pessoa ela teve um corte profundo, ela necessita o quê? De repouso. A depressão, não. Ela é algo que você não vê. Então, sim, as pessoas, as próprias pessoas que são diagnosticadas com depressão, elas tendem a se julgar, são as primeiras a se julgar e elas são julgadas. Então, sim, há o preconceito. tá bom. Doutora, quero lhe agradecer pela sua participação aqui e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, uma boa noite.